vou me dedicar agora a conversar com o doutor, Amaury. Doutor, como o senhor está? Tudo bem, Vladislau? Pastor Vladislau, um prazer estar de volta aqui, né? Depois de tanta idas e vindas aqui para a gente se acertar, mas graças a Deus se acertamos. Uma boa noite para todos aqueles que estão acompanhando a gente nessa live, né? Mas estamos aqui para falar um pouco sobre essa questão de autoestima em tempos de crise. É um tema importante, é um tema que é necessário, porque as pessoas falam muito sobre autoestima e falam muito sobre crise. Nós estamos hoje praticamente num tempo em que as duas coisas estão muito na fala das pessoas. Mas tentando fazer um pouco de entendimento para a gente poder saber o que é, ao certo, o senhor como psicólogo, o que é de fato a autoestima, o que ela é, como ela trabalha com a gente, o que ela é? A autoestima, ela está muito ligada com a visão que você tem de você mesmo. O conceito que você tem de você. Então, quando nós falamos de autoestima, nós estamos falando de autoconhecimento, autoconfiança, autoaceitação, autovalorização. Então, você vê que eu usei muitas palavras. Automóvel. Então, assim, a autoestima, ela está ligada muito com a percepção, com a visão que eu tenho de mim mesmo. Então, essa visão ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, assim, como que você se vê? Como que você valoriza ou não a sua identidade? Se você está satisfeito com o que você vê de você, você tem autoconfiança em você mesmo, você gosta de você, então a autoestima está ligada com tudo isso que eu acabei de definir. A autoestima está ligada com a autopercepção, o que eu penso de mim mesmo? Sim. Qual o valor que você atribui a você mesmo? Como você atribui a capacidade de você amar? Como que você se ama? Você se ama? Você gosta de estar com você mesmo? Você se valoriza? Então, isso vai andar sempre no campo da autoestima, né? Então, a autoestima ajuda no cuidado como eu devo ter comigo mesmo. Ajuda no cuidado que eu devo ter comigo mesmo, e ela então é a maneira como eu enxergo a minha pessoa, se eu me vejo como uma pessoa apta, possivelmente então eu vou agir com mais positivismo, né? Se eu me vejo como uma pessoa com mais confiança, se eu me vejo como uma pessoa inepta, possivelmente eu vou ter temor, então vou ter medo, não vou tomar compromissos grandes, eu vou realmente passar a viver uma vida talvez mais limitada, não é? Então a autoestima influi nessas áreas. Ela influi, por exemplo, na autoimagem que você tem de você, a questão da beleza, se você gosta de ver o que você vê no espelho sobre você. Entende? Isso é bom. Isso é bom. O autoconhecimento que você tem de você mesmo como pessoa, você se valoriza. A autoestima, ela está muito ligada nessa questão de como você atribui valor a você mesmo. Isso não pode ser confundido com vaidade?
vaidade. Em que sentido que você fala de vaidade? É uma boa pergunta. Eu estou me referindo àquela pessoa que, por exemplo, que de uns tempos para cá, existem pessoas que atribuem um cuidado, às vezes, excessivo à questão da imagem pública, da foto que vai para o Facebook, de ter o corpo perfeito, o rosto perfeito. Tem aquela questão da pessoa não querer perder a sua, por exemplo, a juventude, então fica trabalhando. Aí, nesse campo que você está me falando, a pessoa tem uma baixa autoestima. Porque ela tem uma baixa autoestima, porque ela está sempre querendo se melhorar o corpo, ela não tem esse contato com o corpo dela, ela não gosta desse corpo, então ela começa a se mudar, ela começa a fazer cirurgias para mudar o nariz, para mudar isso, para mudar aquilo. É uma pessoa insegura. Ela não gosta dela mesma, entendeu? Não estou dizendo que você não possa fazer uma cirurgia para mudar algo no seu corpo. Não é isso, mas aquela pessoa que é exagerada com essa questão de beleza, ela talvez está escondendo uma baixa autoestima e, para se afirmar, ela precisa desses requisitos que você acabou de falar agora. Porque, na verdade, o que ela tem é uma baixa autoestima. Então, uma pessoa que tem uma autoestima saudável, ela é uma pessoa que também deve ter mais satisfação com a vida, não é? Com certeza, é uma pessoa que ela vai saber lidar com até o que ela não gosta nela mesma, entendeu? Porque tem coisas, às vezes, no nosso corpo que a gente não gosta, e a gente vai lidar bem com isso e vai viver, e isso não vai mudar a nossa vida. Porque a nossa autoestima, você não vê só uma área da sua vida, você vê a área física, você vê o valor que você dá para você mesmo, entendeu? Então, a autoestima, ela vai trazer, ela vai dizer se você está satisfeito com você. Se eu estou satisfeito comigo. Então, isso poderia ser, nesse tempo, especialmente que nós estamos vivendo, ter uma autoestima saudável, talvez seria de grande ajuda, não seria, doutor? Vamos dizer assim, quando a gente fala de crise, que é o nosso tema, a autoestima em termos de crise, nós temos que entender que crise, ela tem dois significados quando a gente olha para a crise, no sentido de perigo e no sentido de oportunidade. Então, a crise, ela tem esses dois lados, essas duas facetas, de você ver um perigo, ver uma ameaça, e ver também uma oportunidade para você mudar essa situação, para tirar você da zona de conforto. E se você tiver uma autoestima nesse momento, se você gosta de você, valoriza você mesmo, você tem segurança em você mesmo, então na hora da crise você não vai ver a crise como um perigo, você vai ver que a crise está chegando, mas você vai ver oportunidade nessas crises. Já tem aquele ditado, assim, né? Tem uns que choram na hora da crise, tem uns que vão vender lenço. Porque ele viu uma oportunidade naquele momento da crise, ele foi vender lenço. Entendeu? Ele não viu a crise como um perigo e ficou chorando, se lamentando, mas ele viu uma oportunidade. Espera aí, está todo mundo chorando? Vou vender o lenço. Então, agora assim, eu estava vendendo, vamos dizer, alguém que vendia fruta no farol, agora ele não consegue ver, vou vender máscara. É uma oportunidade, entendeu? Então, assim, quando você tem uma autoestima, você vai encarar a crise de uma maneira mais de oportunidade, de crescimento, de levar você mais adiante, de tirar você da zona de conforto. E isso tudo tem a ver com a nossa autoestima. Então, eu não sei se eu respondi você. Respondeu. Só que como eu preciso clarificar as coisas, o senhor me conhece que às vezes eu preciso mastigar para poder aprender. Então, se eu entendo a questão,
vamos trazer essa autoestima para esse tempo nosso, que é o tempo de uma crise que não é uma crise comum, é um hito histórico, e que a crise tem gerado diversas situações de dor de diverso tipo, perdas de diversas índoles, frustrações de diversos tipos. Se eu, pessoa, tenho uma autoestima saudável, toda essa carga que vem, essa autoestima será uma ajuda para mim, para eu sobrelevar essa situação também de maneira saudável, pelo menos até ela passar, porque ela com certeza deve passar em algum momento. Então, pelo que o senhor está falando, eu vou encontrar satisfação ainda nesse processo, eu vou olhar para mim e ver, e vou ter esperança ainda nesse processo. É mais ou menos isso que o senhor está falando? Sim, é mais ou menos isso, porque, por exemplo, se eu tenho uma autoestima, eu vou saber que nós estamos num momento difícil, muita gente está perdendo emprego, muita gente desempregada, o poder aquisitivo das pessoas caiu, as famílias estão passando mais tempo junto e está tendo conflitos. Mas se eu tenho uma autoestima nesse processo, eu vou procurar a melhor maneira positiva, né? Quando eu falo positiva, é atitudes positivas nesse momento de crise. Conseguir sobreviver. Então, por exemplo, se eu tenho uma autoestima, eu vou dizer assim para mim mesmo: Amaury, isso vai passar. Daqui a pouco, passe 2, 3 meses, vai passar. Você olha para o futuro com mais esperança, você olha para o futuro com uma expectativa boa, que isso vai passar, que daqui a pouco você vai estar já do outro lado e você vai olhar para trás e vai até dizer assim: poxa, foi até bom passar por isso, que eu cresci nessa área. Eu pensava que eu só conseguia viver se eu tivesse um tal emprego. Hoje eu já vi que eu, mesmo desempregado, eu consegui sustentar a minha vida com outro tipo de trabalho que eu criei. Então, a autoestima ela vai levar você para isso. Agora, já a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela vai ficar o quê? Pessimista. Eu não vou sair disso, isso não vai dar certo. Eu já sei que comigo sempre as coisas não acontecem bem, entendeu? Eu sabia que isso ia acontecer comigo, agora eu perdi o emprego, o que vai ser da minha vida? Então a pessoa fica encurralada porque a visão que ela tem dela é péssima, é pessimista. Ouvindo o senhor falar, parece muito mais fácil ter baixa autoestima do que ter uma autoestima saudável. Talvez, não sei. Assim, nós, como seres humanos, a psicologia moderna ela já diz assim, que as pessoas elas têm mais pensamentos pessimistas do que otimistas. Então, nós precisamos encher a nossa mente, trabalhar com o nosso cérebro para que ele possa, então, ter pensamentos otimistas. Então, assim, como que eu posso desenvolver uma autoestima se eu tenho uma autoestima baixa, né? Que fator que me ajuda a mudar essa autoestima? Antigamente, as pessoas diziam assim, pensar positivo. Não, você tem que ter atitudes. Hoje já se viu, é comprovado. Você precisa ter atitudes positivas. Que seria o que é isso? Você tem uma atitude positiva. Então, por exemplo, nós estamos num momento onde todo mundo está dizendo que coisa horrível, que é isso, que é aquilo. Eu vou ter uma atitude, eu sei que é terrível a situação que está passando, mas eu preciso passar por ela, eu vou arrumar uma maneira de passar por essa situação numa maneira otimista, acreditando em mim mesmo, que eu sou capaz, que eu tenho habilidades para poder passar por essa situação. Entendo. Então, se uma autoestima saudável gera essa capacidade de passar por uma crise e a pessoa
consegue enxergar nessa crise oportunidades e esperança, ela consegue olhar a si mesma como alguém que vai superar a crise, que não vai ficar estagnada nela. Quer dizer, então, que se isto é bom, nós deveríamos buscar autoestima. Mas como o senhor falou, nós pensamos, as pessoas temos mais a tendência de pensar de maneira pessimista. Esse é um dos fatores que fazem que a nossa autoestima seja debilitada. Quando nós falamos de autoestima, nós precisamos saber como é que ela é desenvolvida. A autoestima ela começa a ser desenvolvida na infância. E quem que desenvolve isso? É o que eu ouço do meu pai, o que os meus pais dizem de mim. Que eu sou um bom menino, você é uma criança inteligente, você é uma criança que faz acontecer, isso tudo vai formando em mim uma autoestima boa, uma autoestima, né? Que vai ter, que eu vou ter uma opinião de mim mesmo, uma opinião boa, porque eu estou ouvindo meus pais falarem isso. Mas a autoestima, ela é desenvolvida o tempo todo, na idade adulta, no que é que as pessoas falam ao meu respeito, o que eu recebo de opinião dos outros. Mas mesmo assim, se eu tenho uma autoestima boa, tem muitas pessoas que vão falar coisas de mim que vão denegrir a minha imagem, mas eu tenho uma autoestima, então eu sei o que eu sou. Eu consigo vencer a autocrítica, a críticas exageradas de algumas pessoas. Eu vou saber distinguir o que aquela pessoa está falando, se está baseado numa projeção dela, numa inveja dela, ciúme ao meu respeito, e vou saber realmente quem eu sou. E isso eu preciso ver as minhas atitudes. A maneira do meu movimento no agir do dia a dia com as pessoas e principalmente comigo mesmo. Olha, quer dizer então que o que debilita a minha autoestima vão ser as minhas atitudes, as minhas próprias atitudes e a seleção de pensamentos que eu escolho. Sim. É isso? É a seleção de pensamentos que eu escolho. Por quê? Pelo que eu percebo, pelo que a gente está conversando, a autoestima da pessoa é formada de fora para dentro. Ela não é nessa fase primária. Quando chega numa fase adulta, a pessoa tem a opção ainda depois de escolher e reformular os seus conceitos de si mesmo. Então, o que pode debilitar a autoestima de uma pessoa adulta que passou por um processo médio, nem tão bom, nem tão ruim, de formação de autoestima na primeira infância, na adolescência, chegou à idade adulta. É essa seleção de pensamentos que ela tem a respeito de si mesma. Como se trabalha com isso? Como uma pessoa pode mudar o pensamento que ela tem de si mesma? Então, vamos assim, eu coloquei 3 coisas aqui que eu acho importante, que vai debilitar uma autoestima. Primeiro... Posso dar uma mensagem antes do senhor começar? Tem o Robson Paula, 566, ele diz que temos que ser igual ao discípulo João. Ele mesmo disse que era o mais amado por Jesus. Olha, essa é uma autoestima, né? Obrigado, Robson. Bom comentário. Muito obrigado. Mas pode falar aí, doutor, o que debilita 3 coisas que debilitam a autoestima? Eu coloquei, primeira coisa que eu acho que traz muita debilidade na autoestima é o diálogo que você mantém com você mesmo. Como é isso? O diálogo mental que você tem com você. Se esse diálogo mental é negativo, a autoestima já vai lá para baixo.
você não consegue nada, olha só o que você fez na vida, você não vale nada, aquela pessoa falou isso de você. Então, você começa a ter diálogo mental com você mesmo, mas esse diálogo é um diálogo derrotista, é um diálogo que leva você ao fracasso. Então, esse diálogo mental, que é constante, porque assim, um diálogo mental, qualquer pessoa pode ter um diálogo mental de fracasso. Mas eu estou dizendo daquele diálogo mental que é sempre, ele é constante na sua vida. Então, você, aquela pessoa que está sempre dialogando mentalmente com ela mesma, que ela é um fracasso, que ela não vale para nada, que ela não tem valor, que ela é feia, que ela é isso. Então, esse diálogo mental vai debilitar a autoestima. Isso é uma das primeiras coisas que eu acho mais importante ser colocado aqui. Esse diálogo mental que é recorrente, que é persistente, que está sempre presente na mente da pessoa que tem uma baixa autoestima. Da próxima vez eu vou mandar eu calar a boca. Porque, olha, eu tenho... Porque o que o senhor está falando desse diálogo, pelo que o senhor está falando, a alternativa que eu vejo quando o senhor está falando isso, é que eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou falar comigo e dizer essas coisas e aceitá-las, ou se eu vou falar comigo e dizer coisas melhores, porque é isso que eu espero. Eu creio, não sei se é mais ou menos por aí. Porque, assim, para você parar com esse diálogo, você, assim, todo ser humano tem alguma coisa boa na vida. Todo ser humano. É pensar que coisas boas eu tenho, por exemplo, seria uma pergunta que eu poderia fazer a mim. Quais são os fatos bons que eu já construí como pessoa nesse mundo? Puxa, boa Fato, entendeu? Fato. Não ideia, fato. Não ideia fantasiosa, fatos, né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que têm baixa autoestima, que elas já têm faculdade, têm uma boa profissão, mas ela se sente uma pessoa fracassada. Então, quando chega na terapia, a gente precisa levantar as atitudes positivas que essa pessoa tem na vida, para ela começar a valorizar. A pessoa, às vezes, tem tanta dificuldade em aceitar que ela é boa, que ela, na hora que você pergunta assim, quem fez essa faculdade? A pessoa que tem uma autoestima baixa, fala assim, mas qualquer um faz uma faculdade. Ou quem dera. Mas eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso aqui. Eu imagino. Mas qualquer um pode fazer uma faculdade, né? Tem gente que pensa isso, porque ela está com a autoestima baixa. Então, eu acho que esse diálogo, hoje a terapia cognitiva comportamental, que eu sou especialista, ela trabalha muito com a questão dos pensamentos. Você pensa, você sente, você se comporta. Então, mudando essa maneira de pensar, você vai mudar a maneira de sentir, você vai mudar também a maneira de se comportar. Existem técnicas para que isso aconteça. Uma outra coisa que eu acho que é a segunda coisa que eu colocaria para debilitar a autoestima são relacionamentos abusivos. Você manter relacionamentos abusivos. Uma mulher que apanha do marido. Só no caso da vítima ou do vitimário também? Os dois. Os dois? Mas mais a vítima, né? Porque mais a vítima, sempre, né? Ela vai estar sempre, vamos dizer assim, sendo julgada, ela vai se sentir culpada, né? Então, assim, abusar da pessoa, não só fisicamente batendo, mas psicologicamente, né? Uma das coisas que faz uma pessoa ter uma baixa autoestima, e quando eu falo isso, são de vários anos de atendimento, já que eu estou atendendo, de pessoas que eu atendo, é o abuso infantil. Faz com que a pessoa cresça com uma autoestima muito baixa.
Às vezes as pessoas, quando a gente fala de abuso infantil, as pessoas fazem uma relação com abuso infantil somente com o abuso da área sexual. E é verdade que este talvez seja o mais traumático, mas há outros tipos de abuso infantil, não é, doutor? Sim, o abuso psicológico, aquela mãe que sempre está recorrentemente dizendo: você não vai dar em nada, você não presta para nada, você é uma criança. Isso são abusos também na infância. Então a pessoa cresce com uma crença que foi desenvolvida pelos pais, os pais abandonaram, você não presta para nada. É como se a criança vê aquilo ali como se ela tivesse abandonado e que ela é um fracasso, porque ela está sendo abusada nessa questão de ouvir isso constantemente. Então, o abuso não é só físico ou sexual, ele é psicológico também, emocional, vamos dizer assim. Sim, aqui tem um rapazinho que eu conheço, acho que o senhor conhece também, o AJR Carvalho. Ele está dizendo que a autoestima nesses tempos é olhar para trás e ver todo o processo já conquistado. É profetizar, entre aspas, mesmo que ao redor da demais circunstâncias, de que é possível sair, entre parênteses, passar por dificuldades. Isso, se é interrogação. Olha, esse menino tem a quem puxar, né? Todos esses aí são meio filósofos, né? Eu conheço esses meninos aí. Boa, Júnior. Obrigado pela sua participação. Uhum. Eu falei com você, né? Essa questão de você ver os fatos que você já fez na sua história de vida. Entendo. E agora, nessa outra opção, da questão da informação recebida, do abuso sofrido, do desestímulo, por exemplo, paternal, maternal, do abandono, isso também precisa uma reestruturação de pensamento enquanto a perceber essa realidade para ajudar a mudar a autoestima, não é assim? Sim, por isso que hoje eu considero a terapia cognitiva comportamental, porque a gente vai fazer isso no tratamento, uma reestruturação cognitiva, uma reestruturação na maneira de pensar, de perceber, isso tudo com técnicas. A ciência tem provado isso, que até mesmo no tratamento com as pessoas depressivas, você vai reestruturar a maneira dela perceber a vida e perceber ela mesma. Sim. Qual é a terceira, doutor? Ela está dentro do campo também dos relacionamentos que eu colocaria como aqueles ciúmes excessivos. Aquele ciúme doentio, né? Doentio. Que hoje nós vemos isso como que a pessoa tem a posse da outra, sabe? Uhum. Aquela coisa bem patológica mesmo, não é uma bem coisa assim. E não só na área do amor, sabe, amorosa, Sim. mas até assim de uma amizade que tem ciúme do outro, que tá Meu ali, amigo não pode ter outros amigos. Meu amigo, minha amiga não pode ter outros amigos. Então, Puxa. isso também abala bastante a autoestima da pessoa, vai trazer uma debilitação. Puxa, quando a gente ia falar de autoestima, eu pensei, ele é psicólogo, ele também é pastor, ele vai dar uma biblada em mim e eu vou ter que dar umas respostas aí, vou ter que me virar para responder. Mas eu estou vendo que esse negócio de autoestima não é tão simples assim, que ele requer que se uma pessoa se reconhece e tem dificuldade de afirmar os pensamentos a seu respeito, de ter pensamentos bons a seu respeito, ela precisa buscar ajuda, né? Não é assim? Precisa buscar ajuda, porque dependendo do que você traz dentro de você é tão ruim que você vai precisar de uma ajuda profissional para te ajudar nesse momento.
Também vai precisar uma ajuda. Também vai precisar uma ajuda espiritual, doutor? Agora eu quero falar com o pastor. Agora eu quero... Já falei com o doutor, até agora eu estava falando com o doutor. Agora eu quero falar com o pastor. Ô, Vladislau, eu vou dizer uma coisa para você. A autoestima, você vai buscar ajuda profissional, isso vai te ajudar, vai levantar você, você vai melhorar, vai ter uma melhora significativa, mas você vai estar sempre lutando com isso para estar se afirmando, para que você realmente desenvolva, treina isso na sua vida, entendeu? Agora sim, Deus, vamos dar uma visão agora teológica. Eu vou usar uma linguagem psicoteológica. já tá complicando a minha vida aí, mas tudo bem, eu aceito. Psicoteológico, o que eu quero dizer? Uma visão da psicologia com a teologia, tá? Então, assim, a Bíblia, ela diz que nós fomos criados à imagem de Deus e semelhança de Deus. E quando nós recebemos o Evangelho, Jesus Cristo na nossa vida, nós somos transformados essa autoestima. A nossa autoestima, ela será reestruturada em Deus. Quando vamos pegar José no Egito, que esse rapaz era para ter uma autoestima muito baixa, por causa dos irmãos foram rejeitados, inveja, tudo aquilo. Mas José teve uma base, aí eu vou entrar com a psicologia, de um pai que amava muito ele. Jacó amava José. Jacó falava só coisa boa de José. Então, José cresceu com uma autoestima muito boa. E quando ele passou por toda a sua crise, ele pôde se sustentar, mas ele sempre se voltou para quem? Para Deus. Para Deus. Então, assim, eu penso assim, trazendo para um lado espiritual, para a espiritualidade, a autoestima, ela só vai ser aquela autoestima reestruturada, restaurada, renovada em Cristo. Tremendo isso, muito importante. Tem uma pergunta aqui de uma senhora conhecida nossa, uma tal Natália Kasmirski. Ela está perguntando, ela é minha esposa, a Natália está perguntando o que os pais podem fazer quando percebem que os filhos têm problemas de autoestima e não sentem que os amigos gostam deles. Aí depois tem uma outra senhora que eu acho que essa o senhor conhece muito bem, uma tal Marlene SC, né? Ela diz, meu alvo será mais alto quando focar em Deus. Tem a pergunta da Natália e o comentário. Obrigado, Marlene, obrigado, Natália. A pergunta é, o que o pai pode fazer quando percebe o seu filho com baixa autoestima e percebe que o filho pensa que os amigos não gostam dele? Primeiramente, tem que ver que tipo de amigo é esse que não gosta. Porque se um amigo já não gosta, não é amigo. E aí tem que ver essa percepção dessa criança. Por que ela está achando que as pessoas, os amigos, não gostam dela? Será que é uma coisa da cabeça dela? Será que é uma insegurança que ela carrega dentro dela? Então, essa mãe ela vai ajudar essa criança a ver a realidade que cerca ela. Será que são todos os amigos? Será que tem alguns amigos que gostam dela? Porque se tiver um amigo que gosta dela e não rejeita, esse é um amigo verdadeiro. Olha, que bom, que bom. Que bom, doutor. Muito boa a resposta. Porque se aquele que está rejeitando, ele não é amigo. É verdade. Então, mostrar para essa criança o que é verdade e o que é falso, o que é generalização. Então, por exemplo, nós temos a questão essa questão de você generalizar as coisas. Todo mundo, eu não tenho amigo, ninguém gosta de mim. Aí você vai ter que mostrar para essa criança se tem alguém que gosta dela. Eu sou seu amigo. Eu sou seu pai, eu te amo, você é minha amiga.
E vai chegar um dia que essa criança também ela vai saber se socializar com as outras pessoas, que nem todas as pessoas vão gostar da gente, né, Vladislav? Mas é interessante o senhor estar falando, porque parece ser que como a gente está vendo o lado espiritual, uma pessoa somente vai ter uma plenitude de autoestima na presença de Deus, em Deus. Isso a gente está falando de uma plenitude, né? De uma plenitude, né? De uma plenitude de autoestima só é possível quando a gente recuperar a nossa imagem e semelhança através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas isso que o senhor está falando agora, que o inimigo também, né, colocando um pouco essa questão das forças espirituais, que muita gente não acredita, mas elas existem, e tem que também ser levadas em conta. O inimigo, ele pode carregar a mente de uma pessoa com esses pensamentos de que ninguém gosta dela, de que ela é sempre a rejeitada. Eu sei que nós já falamos que isso pode ser algo de eleição e que pode ser, inclusive, fruto de uma má formação, ou uma má dos pais falarem mal para essa criança. Mas tanto para a criança ou para uma pessoa adulta. Digamos que essa pessoa percebe, ou há uma guerra espiritual, e essa pessoa está todo o tempo falando a si mesma que ela não é boa, que ela nunca vai dar em nada. Isso pode ser também espiritual? Eu penso assim, nós somos seres espirituais, nós temos alma, que é a questão da emoção, espírito, que é esse lado espiritual, e nós temos o nosso corpo, que é o físico, né? Então, eu penso assim que todas essas três áreas elas são atingidas na questão da autoestima. E essa questão de você, o inimigo, ele sempre quer levar você para o buraco, né? Vamos usar esse termo. Ele quer levar você para baixo, ele quer que você pense o pior sobre você e não o melhor, porque quando você pensa o melhor sobre você, você vai fazer o melhor. Quando você pensa o pior sobre você, você vai fazer o pior. Quando você pensa o melhor, você vai fazer o melhor. Quando você pensa o pior, você vai fazer o pior. Então, podemos dizer também que a questão do pecado tem influência, sofre influência e também influencia a autoestima de uma pessoa? Com certeza, com certeza. Porque se eu penso que eu não estou capaz de obedecer a Deus, se eu penso que eu não tenho condições de ser uma pessoa melhor como Jesus quer que eu seja, então eu posso me abandonar a uma vida medíocre porque eu me vejo como uma pessoa não apta para uma vida melhor. Nesse processo eu posso aceitar o pecado como uma normalidade e viver da maneira que eu acho que o pecado serve. Não seria mais ou menos essa a relação que há? Sim, porque, por exemplo, eu vou pegar o que você disse, eu acho que o processo de religião, de muitas religiões, ela leva a pessoa para baixo autoestima. Uhum. Porque às vezes a religião ela passa um patamar para a pessoa atingir que é inatingível. Inatingível. Inalcançável, é verdade. Inalcançável, entendeu? A pessoa se sente culpada, ela se sente punida. Então ela se sente, isso tudo que está acontecendo comigo é Deus que está me punindo, porque eu não consigo ser o que a religião diz que eu sou. Então, olha que importante isso gera também uma baixa autoestima. Olha que importante quando o senhor está falando ali da questão de nós fizemos não é um contrassenso o que a gente está falando, entender que a autoestima, da plenitude da autoestima vem em Deus e que a religião depende de qual seja, ou depende do enfoque que tenha esta ou aquela
aquele grupo religioso, esta religião mesma pode ser a causal de autoestima. Agora, como a gente consegue, doutor, como a gente consegue, pastor, unir esta autoestima saudável com uma crença espiritual saudável? Se uma pessoa tiver ali e fizesse essa pergunta para nós, eu posso então ser uma pessoa saudável na minha autoestima, apesar da minha história ser uma história difícil, e eu ouvi vocês dizerem que com Jesus eu vou ter essa plenitude. Que passos, o que a pessoa precisa resolver consigo mesma para chegar a isso? Vamos pegar, enquanto você estava falando, eu me lembrei da mulher samaritana. Olha, que lindo, lindo, muito bom, muito bom. Lá de João, no capítulo 4, né? Sim, aquela muito mulher, bom. Ela vai no horário em que ela não pode ser vista por outras pessoas. Ela vai no horário onde as pessoas não vão no poço. Então, ela já trazia um estigma com ela. Ela era rejeitada pelas mulheres, pelas pessoas. Ela era conhecida como uma mulher que roubava marido das outras pessoas. Ela teve 5 relacionamentos e o relacionamento que ela tinha agora não era dela. Ela tinha roubado o marido de outra pessoa. Não é isso que a Bíblia diz? Então, ela vai ao meio-dia, no horário mais quente, que ninguém ia ao poço naquele horário, ela vai porque ela é mal vista. Então, ela já tinha uma autoestima ruim dentro dela. E quando ela já se sabia uma pessoa mal vista, então ela também já pensava mal de si mesma. Não, e olha só, pensa bem, vamos pensar um pouco. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas a gente pode pegar os pontos que daquela passagem fala e diz assim que ela já teve 5 maridos. Você já pensou uma pessoa que passa por 5 relacionamentos? Olha, não deve ser, deve ter uma carga, deve ter uma bagagem. Eu podia pensar, gente, eu não dou certo na vida com homem, eu não tenho, na vida amorosa eu sou um fracasso. Então ela podia ter uma autoestima muito baixa. E quando ela encontra com Jesus, Jesus diz para ela assim: você precisa da água da vida. A pessoa que quer ter uma melhor autoestima precisa da água da vida. Que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Doutor, nós temos 5 minutos de transmissão. Então, a gente se empolgou. A história da mulher samaritana. A gente se empolgou. Eu deixo o tempo que resta para o Senhor terminar, se despedir e, se der tempo, fazer uma oração. Tá bom? O que eu quero assim mesmo colocar nessa situação da mulher samaritana, que Jesus falou: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E Jesus tocou no ponto principal que fazia com aquela mulher ter uma baixa autoestima: vai chamar o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Ela disseste bem, porque o que você tem já tivesse 5 e o que você tem não é seu. E aí ela ficou impactada. Como é que alguém poderia contar da vida dela passada daquele jeito? É o que Jesus faz. Ele pega a nossa vida passada, mostra para a gente como é que ela está, reformula essa vida e manda a gente agora para frente, sempre, e eu posso buscar a água da vida que é Cristo Jesus. Amém. Que lindo isso. Esse tipo de relacionamento que vai fazer com que eu mantenha a minha autoestima boa. Quanto mais eu me aproximo, quanto eu mais beber da água viva que é Cristo Jesus, eu vou ser transformado. Minha autoestima, se eu tiver uma baixa autoestima, vai se transformar. E sabe o que aconteceu depois que aconteceu isso com a mulher? Ela sai, ela larga o cântaro, ela não tem mais vergonha, ela vai dizer para todo mundo: eu encontrei alguém que falou tudo da minha vida. E as pessoas acreditam nela. Acreditam nela. Não é nem mais pelo que você falou, mulher, agora é pelo que a gente está vendo em Jesus, né? Então é isso impressionante. que Jesus faz.
a nossa É autoestima. A autoestima, impressionante. então, para mim, para a gente terminar a autoestima, com Jesus, ele vai te levantar sempre, vai te levar para sempre. Agora, tratando, se você precisa de uma ajuda profissional, busque ajuda profissional, porque também ajuda bastante você a levantar, a mudar a sua maneira de pensar, a reestruturar os seus pensamentos. Vai ajudar bastante a levantar a autoestima. E no tempo de crise, você tendo uma autoestima, você só vai passar por ela e depois você vai ver quantas oportunidades você pode ter no tempo. Que bom, que bom. Muito obrigado, doutor. Eu creio que foi assim, tremendo o que eu escutei, eu recebi. Muito obrigado. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram ali com a gente, que estão, e as pessoas que escreveram, que perguntaram, que o Robson, me perdoa, eu já não consegui ler seus outros comentários, porque eu ia interromper o interlocutor, o doutor aí, e nós precisávamos ouvi-lo. Então, na próxima live, eu vou fazer o esforço de colocar o que você comentou. Ô Vladislau, eu queria Sim. deixar registrado que muitas pessoas mandaram mensagem para mim, conversaram comigo que a primeira live que a gente fez sobre resiliência teve uma repercussão muito boa. E assim, pedir perdão às pessoas que nós estamos ainda engatinhando, eu pelo menos, com essa questão de live. Né? Mas a gente vai programar outras. Olha só como é que a nossa autoestima está boa. A gente não graças sabe a fazer Deus. a coisa, mas a gente está se metendo a fazer, a gente está indo Tá fazer, estamos pegando uma oportunidade da crise, fazendo a nossa live. O importante é que nós estamos se comunicando. Errando em público e tendo cara de ficar parado, né? Eu acho Mas que eu Deus... tenho vergonha disso. Se fosse uma pessoa que tivesse uma autoestima, ou que é aquela, porque a pessoa que tem uma baixa autoestima, às vezes ela quer o perfeccionismo, né? Que tudo esteja cinto no seu lugar para poder fazer e não faz nada. E a gente está metendo a cara, está fazendo, vamos indo. O importante é isso. E vão vir outras. Eu vou conversar mais com o senhor fora do ar ali, e a gente podia programar para fazer alguma com certa periodicidade para a gente poder dar continuidade, né? Então, quem sabe as pessoas interessadas em algum tema específico podem mandar um WhatsApp ou para o doutor Amaury ou para minha pessoa, e a gente vai conversar. Vindo o tema, a gente vai tentar fazer uma live sobre ele, tá bom? Então, quero deixar aqui uma sugestão. Que tal a gente fazer uma por mês? Muito boa. Eu estava pensando no mesmo. Eu creio que estamos com... Eu creio que vai ser muito bom. Fazemos uma live por mês para começar, e depois a gente vai fazendo mais, se for necessário. Me parece muito bom. Um abraço. Fiquem pendentes da próxima live, tá? Um abraço para você que esteve conosco, pastor Amaury, doutor Amaury. Muito obrigado por esse tempo. Deus te abençoe. Tá? Obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço, e agradeço a todos que estiveram presentes aí com a gente, nos prestigiando. Até mais. Um abraço, até mais. Tchau.